tarde, internautas. É um prazer novamente estar com vocês no Tribuna do Consumidor, esse programa que vem trabalhando vários temas, mas um dos focos, obviamente, é o consumidor. E para isso eu trouxe uma grande advogada, professora da PUC de São Paulo, a doutora Maristela Gregori, e com ela nós vamos falar um pouco de planos de saúde, de Agência Nacional de Saúde. E, claro, uma das nossas bandeiras também, a questão, o combate da violência à mulher. E para isso eu trouxe a doutora Tereza Cristina Cabral, que é juíza da 2ª Vara Criminal de Santo André e com amplo trabalho na questão da Lei Maria da Penha e da violência à mulher. Doutoras, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Doutora Maristela. Tudo bom? Um grande prazer estar aqui conversando com internautas pela televisão da AltV. Para o mundo todo, inclusive. Para o mundo todo, sobre um assunto bastante complexo, que são os planos de saúde. E que está no jornal hoje com manchete, mas a gente já chega lá. Doutora Tereza, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, é um prazer também estar aqui e poder falar dessa questão tão complexa e tão complicada que é a problemática da violência contra a mulher. E vamos começar então, eu vou começar com a Maristela Gregori, porque hoje eu já falei com a Jovem Pan. Maristela, me perguntaram o que eu estava achando dessa linha de financiamento do BNDES para as operadoras de saúde. A bola está com você, está dividido, né? A sociedade está dividida, tem gente achando que é bom, tem gente achando que é ruim. Você que já foi diretora da ANS, conhece o que é a ANS, você que hoje é diretora de um hospital em São Paulo, um hospital de renome em São Paulo, qual é a sua opinião a respeito? A minha opinião, assim, eu não tenho uma opinião muito formada especificamente sobre esse assunto. Eu li hoje nos jornais, então assim, eu não conversei ainda com várias pessoas para ter uma opinião maior. Mas a minha opinião pessoal, num aspecto, eu acho que o hospital o qual eu dirijo, ele tem o financiamento do BNDES para a construção do hospital. Então eu acho assim, aquelas operadoras que têm uma rede própria para justamente melhorar a qualidade da sua rede própria, tem um financiamento do BNDES, que ela não está recebendo o dinheiro e não vai devolver, ela tem que devolver, só que os juros são menores e o tempo pode ser maior. Então eu não vejo, sim, como um grande estardalhaço de ser contrária a essa medida. Então nesse aspecto, eu acho que pode ser positivo na medida de uma melhoria para a qualidade da prestação da assistência à saúde. Então, no caso daquelas operadoras que precisam de uma linha de financiamento específico para a construção de um hospital, para a melhoria de algum laboratório dentro daquela rede credenciada que ela tem, eu não vejo uma forma completamente contrária. Mas eu não tenho ainda uma opinião formada especificamente, tecnicamente, sobre o tema. Eu acho que em tese pode até ser razoável. O problema é que as próprias operadoras estão justificando esse financiamento, esse pedido de financiamento para cobrir o custeio desse novo rol que a ANS editou. Ah, não, nesse aspecto eu acho que rapidamente acho que não seria favorável. Eu acho que para melhorar a qualidade, a parte estrutural do oferecimento, assistência à saúde, sim. Até você tocou num ponto, Rosana, que é a questão do rol dos procedimentos. Eu acho que ele é um grande obstáculo à questão dos planos de saúde. Por quê? Porque a Lei 9656, ela diz que deve ter a cobertura para todos os procedimentos previstos na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Mas a mesma lei, a 9656, que é a conhecida Lei dos Planos de Saúde, ela permite que a ANS, que é o órgão regulador do sistema dos planos de saúde, ele possa, a cada 2 anos, divulgar um rol de procedimentos que é uma cobertura mínima obrigatória. E aí começam os problemas, porque aí há a restrição. Nesses 15 anos da vigência da Lei 9656, esse rol já foi várias vezes editado. E ele tem sido ampliado sistematicamente. Inclusive, esse rol, aí tem vários procedimentos que eu, inclusive, pessoalmente, briguei muito com os meus colegas dirigentes da ANS, nesse sentido de ampliar, principalmente na questão do PET-scan, que o PET-scan era muito restritivo e agora ele finalmente para todos os procedimentos, porque não tinha porquê só para alguns procedimentos. E sempre o que me falava era assim, Marcela, mas não tem como como a lei é linear para todo o Brasil, não tem como ter um PET-scan no Acre, no Amazonas.
Mas eu acho que a gente tem que trabalhar dando essa oportunidade para que a concorrência seja estimulada, para que tenha um PET scan em todos os lugares e não só na Avenida Paulista de São Paulo. Até porque, deixar para os internautas, o judiciário dá PET scan há mais de 7 anos, 8, 10 anos. Então, a ANS está sempre atrasada na edição desse rol. E não acompanha a evolução da medicina, Maristela. Inclusive, essa questão do rol de procedimentos que eu estava falando, que você comentou a respeito do financiamento para suportar o que o rol prevê, inclusive eu acho que tem uma medida da ANS que aí eu acho que fere, porque ela quer que a empresa dê a cobertura sem uma contrapartida pecuniária, o que eu acho que a ANS está errada, porque eu acho assim, tudo bem, vai aumentar a ampliação, a cobertura, eles podem, como se diz, pôr um percentual já agora, eu acho que eles só de acordo, um ano depois, de acordo com a sinistralidade que vai ser medido isso, eu acho que a ANS também está errando. E eu acho que não tem que ter um financiamento para que arque com esses avanços tecnológicos. Eles têm que gerir de uma forma... Exatamente. Agora, a questão é muito maior e muito mais grave que isso, né, Rosana? Inclusive, as grandes operadoras do mercado não estão oferecendo mais planos individuais. Então, eu acho que a ANS está num momento que ela tem que parar e revisitar essa legislação para que haja um benefício para a sociedade, para ambas as partes. Tem que haver um equilíbrio entre os prestadores, as operadoras e os consumidores. Tem que haver uma sustentabilidade desse setor. E eu vou falar tranquilamente, Maristela. Infelizmente, a ANS hoje está misturando política com gestão. Nós temos um ministro querendo ser candidato às custas da ANS. Você me perdoe, mas a ANS está sofrendo muito, está sendo cerceada no seu direito de agir. Eu concordo com você nesse aspecto. Inclusive, eu acho que a ANS, ela tem que... a presidente Dilma deve colocar como diretores da ANS pessoas técnicas, que tenham um suporte técnico. Inclusive, há 15 dias atrás, um dos diretores da ANS pediu a sua exoneração, porque senão ia perder o cargo por ter prestado serviços a operadoras as quais ele iria fiscalizar. Então, eu acho que não só a ANS, como todas as agências reguladoras têm que ter técnicos. E, inclusive, eu acho que as agências, e não só a ANS, como as demais agências, são autônomas, têm autonomia gerencial, técnica e de orçamento. Elas foram criadas para isso. Não, e portanto, o ministro de Estado, ele não tem que falar em nome da agência. Os próprios diretores, e quando eu fui diretora durante 6 anos, os ministros que passaram, vários ministros, nunca eles falaram em nome da ANS. E eu sou testemunha disso, porque eu acompanhei toda a tua carreira lá na ANS. Mas agora eu quero aproveitar e repassar aqui. Aproveitar que a Tereza às vezes é criminal. Então, para os internautas, BNDES dá investimento de fomento, criar novos negócios, fomentar a economia. No meu modo de ver, isso que vai acontecer é para custear despesas. Mas vamos colocar, a Maristela falou, não, mas se for para construir hospitais, para construir... Tudo bem, então vai ser válido. Aí eu pergunto para a doutora Tereza, se os administradores da operadora não usarem esse financiamento para implementarem a rede credenciada, é crime? Em tese, assim? Em tese, eu acho que sim, Rosana, em tese, sim. Pois é. Então, nós, consumidores, né, clientes de planos de saúde, saindo esses financiamentos, vamos fiscalizar e vamos exigir a punição, porque eu acho que é o que falta no Brasil, né, Maristela? Exatamente. Eu acho que o Brasil, ele carece de uma fiscalização efetiva, e o Brasil é muito grande, muito desigual ainda, então eu acho que o governo, ele precisa, e inclusive no caso, voltando a uma questão dos diretores das agências, eles para assumirem os seus cargos, eles precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional previamente. Então o Congresso, ele deve acompanhar o que esses diretores fazem nas agências, e eles não acompanham. E colocam políticos nessas agências, trocas de mercadoria política. Então é isso que acontece. Inclusive a gente viu, assistimos todos de camarote, o apagão aéreo, que foi por conta muito da indicação daquelas pessoas que não tinham nenhum conhecimento daquela área.
Eu vejo a Tereza aqui inconformada com a questão das agências, não é? Porque isso que estamos falando hoje da ANS não é só na ANS. Né? Não, imagina. Todas elas foram criadas, a gente lembrando aqui, exatamente para cumprir esse tipo de função. Órgãos técnicos destinados a uma atividade reguladora mesmo, para controle de uma atividade que antigamente ficava só na mão de políticos, né? Que de repente tem esses interesses outros que não exatamente a função efetiva. Por isso as agências reguladoras, né? E elas foram para desanuviar o Estado enquanto administração Exatamente. direta. Elas fazem parte da administração indireta. Que né? é uma ideia muito boa. Não, né? é muito boa, mas elas estão aí perdendo a sua, com interferências, Política. e inclusive com questões orçamentárias que seguram o orçamento e não repassam. É uma questão que tem que ser enfrentada. Eu acho que tem que ter apenas técnicos, o seu corpo de funcionários também técnicos, todas elas são através de concurso público, seus funcionários, mas tem que melhorar a prestação dessa qualidade desses serviços para o mercado, para justamente dar o exemplo para o mercado ao qual ele regula. E é uma coisa que eu falo muito, desculpa te interromper. Não, pode falar, eu acho Quando ótimo. eu já ali, levando, né, para minhas vítimas lá da violência doméstica, eu falo dessa questão do cidadão, né? A gente precisa recuperar isso, porque por mais fiscalizadores que existam, se a gente não tiver uma fiscalização exercida pelo cidadão, na busca e defesa de direitos, conhecendo a lei, sabendo o que fazer, né, sabendo até onde ir, a gente não vai sair dessa. Sabe, Tereza, o que eu acho que está faltando no nosso país? Eu acho que nós, enquanto agentes e cidadãos, devemos fazer é resgatar a ética. Também eu acho que é acho. isso que está faltando. Acho, e concordo, resgatar integralmente. dentro da ética os valores, a confiança, a transparência, a informação. A força gente tem do fio do bigode. Exatamente, né? a gente tem que resgatar esses, Também acho. quais são esses conceitos, o que a gente quer para a nossa sociedade. Também acho. Inclusive o código, nosso querido Código de Código de Defesa Defesa. do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores de serviço no mercado de consumo é uma responsabilidade objetiva, que independe da comprovação da culpa. Exatamente. Então, essa ética tem que ser para ambos os lados, né? A gente tem que resgatar a ética. Na verdade, a gente tem que resgatar a educação, Educação, né? Lá atrás, das nossas cultura. crianças. Não é? Faculdades hoje são verdadeiros estelionatos, né? Direito, medicina, verdadeiros estelionatos. Né? Eu sei, mas aí compete a nós, cidadãos, escolhermos bem os nossos candidatos. Aí é que tá. Né? Aí É, é que tá. a questão está aí, para que seja círculo, o dinheiro né? absolutamente aplicado em educação e saúde, para termos uma sociedade mais qualificada, as universidades, né? Inclusive acabou de sair um ranking internacional que não tem nenhuma universidade brasileira Né? nos 200 primeiros lugares. 200, né? 200 primeiros lugares. Doutora Maristela, são 50 milhões de brasileiros que têm planos de saúde ainda, porque a gente está vendo que muita gente não está conseguindo pagar, contratos rescindidos. E, como você mesmo falou, contratos individuais, só temos 2 empresas hoje no Brasil que vendem. Não, só as grandes. Isso a gente está falando das grandes. Não, sim. São 2.000 operadoras e muitas ou vendem planos. As menores, as médias e menores. Então, eu vou colocar de outra forma. As que estão com problema na ANS continuam vendendo, não é verdade? Mas as grandes operadoras, as que prestam um serviço razoável para o consumidor, não mais atendem família ou indivíduo. E aí fica essa venda vergonhosa, abusiva dos planos de microempresa. Eu queria falar sobre isso. A falsa coletivização. A falsa. Então, por favor, a palavra eu é acho sua. assim, que quando fui diretora da ANS, lutei muito para que a regulação fosse a mesma, tanto para os planos individuais como para os planos coletivos. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor fala que consumidor é toda pessoa física e toda pessoa jurídica. Eu lutei muito para que fosse igual, mas eu não conseguia, eu só tinha um voto e éramos 5. Então, a regulação ela foi mais branda para os contratos coletivos. E aí nós estamos assistindo porque as empresas entendem mais interessante vender o plano coletivo. Por quê? Porque as regras são mais brandas para elas. E, com isso, elas vendem contratos de 2 a 3 pessoas. Só que a ANS está percebendo isso, em algumas questões ela já está colocando regras, por exemplo, na questão dos reajustes. Para aqueles contratos até 30 vidas, tem que ter um pool entre todas as carteiras daquela operadora, justamente para diluir um pouco. Mas tem muitas abusividades, porque o consumidor
ele pode ter rescindido o seu contrato unilateralmente no contrato coletivo, ele pode ter um reajuste de sinistralidade no contrato coletivo, e então isso fere o Código de Defesa do Consumidor. No plano individual, as regras são diferentes. Então, eu acho que tem que se revisitar, como eu já disse anteriormente, toda essa regulação. Por quê? Eu acho que eu gostaria muito que as grandes empresas voltassem a comercializar os seus planos individuais. Agora, eu acho a questão do reajuste, eu acho que é uma questão a ser enfrentada, Rosana. Por quê? Porque os reajustes, eles foram, a metodologia dos reajustes foi elaborada há mais de 15 anos, quando houve a regulação. Era outra realidade. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar essa situação. Por que não um reajuste regional? O Brasil é super desigual, os preços são diferenciados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas. De São Paulo para São Bernardo já. Exatamente. Por que não se construir um índice regionalizado? Ou, enfim, pensar todo mundo junto. Eu acho que todos os atores, todos os agentes desse mercado, todos os stakeholders têm que estar dialogando para se chegar para que as empresas consigam prestar um serviço para todos, de qualidade. De qualidade. E a mim cabe lembrar os internautas que, por favor, se vocês conhecerem alguém da família, colega, que esteja pensando em abrir mão do seu contrato familiar ou individual para fazer uma microempresa, não acredite no vendedor, não acredite no corretor, até porque é verdade que a ANS editou uma regra criando esse tal de pool, mas eu fiquei abismada, Maristela. A operadora só comunica para a ANS o tanto de sinistralidade, ela não prova que houve a sinistralidade. E eu pergunto, será que houve mesmo? O consumidor, eu tenho direito à informação. Não, mas as informações, daquelas informações que ela tem que prestar à ANS, um dos requisitos é prestar essa informação. Não, ela só presta informação, Maristela. Ela não prova. Gráfico, meu filho de 10 anos faria um gráfico perfeito, né? Então mas isso as ações judiciais também, Rosana. Eu sei, mas aí cabe não, mas aí, Rosana, civil, enfim, elas não são comprovadas. Ela alega não, mas aí na medida, na medida em que a ANS ANS tem como comprovar, porque a ANS recebe informação e ela pode ir lá fazer uma fiscalização e verificar se aquelas informações estão sendo verdadeiras. Em tese, tem gente para isso, Maristela, a estrutura. Não, porque na ANS tem dois tipos de fiscalização, a fiscalização direta e a fiscalização indireta. Então, pela indireta, como a amostragem, ela tem como fazer. Mas enfim, eu não acredito. E digo mais, já notifiquei várias operadoras para que me provassem o nome do meu cliente. A tal da sinistralidade, eles falam, sigilo médico, eu não posso abrir a folha dos demais consumidores. Em ações judiciais não se prova, né? Não é? Não, nem em ação judicial. Muito complicado. Então, alerte, não deixa ninguém cair nesse engodo desse contrato, que me desculpe, é muito ruim. Isso eu acho que eu concordo com a doutora Rosana. O melhor dos mundos hoje no Brasil é ter um contrato individual ou familiar novo, de acordo com a vigência da lei. Eu, inclusive, fui bastante resistente para fazer a adaptação do meu contrato antigo para o meu contrato novo. Porque como eu tinha o Código de Defesa do Consumidor no meu contrato antigo, eu achava que estava... Mas hoje eu agradeço meu marido de ter me obrigado a fazer a adaptação, porque realmente é o melhor dos mundos. Eu queria perguntar para a doutora Tereza, fala-se muito que foi esta área da saúde que, em tese, acabou e lotou o judiciário brasileiro, em termos de judicialização, né? A pergunta no meu modo de ver, falta ainda, do jeito que o governo está, judicializar educação e segurança. Porque já que o Estado não está promovendo o seu dever, eu acho que cada cidadão tem direito de ir ao judiciário. Eu sei que o judiciário não consegue dar conta, mas é um conflito de interesses muito difícil, não é, doutora? Eu particularmente, assim, eu tenho muito medo desse judiciário que não torna possível o acesso do cidadão a ações judiciais, né? Eu faço um mestrado nos Estados Unidos e comecei a estudar a realidade americana e a gente está muito caminhando para essa realidade de dificultar um pouquinho o acesso. Eu acho que a mediação, a arbitragem, as tentativas, as alternativas de solução de conflito, elas são totalmente cabíveis, são muito importantes, mas isso não pode impedir o acesso ao Poder Judiciário.
eu acho que é imprescindível. Então, assim, discordo quando dizem que as ações para a defesa de direitos dentro dos planos de saúde, enfim, elas lotaram o judiciário, discordo de que existem o Estado, por exemplo, né, o grande cliente do Poder Judiciário por conta das ações de execuções fiscais, essas sim lotam, né? Enfim, os precatórios judiciais que não acabam nunca. Então, existem outros clientes que realmente atravancam e eu não me parece que essa é uma forma de tentar não atravancar. Acho que se existe um problema, vamos tentar regulamentar de uma outra forma, mas não impedindo o acesso do consumidor à ação. Eu concordo inteiramente com a senhora, eu acho que é isso, tem os mecanismos alternativos, eu acho que a gente tem que implementá-los de uma melhor forma, principalmente na questão do consumidor, a mediação eu acho que é um grande instrumento que a gente tem que enfrentar, porque nós éramos contrários a essa mediação, ou pela arbitragem, inclusive a lei de arbitragem, nós consumeristas entendemos que não se aplica a relações de consumo, eu acho que tem que se enfrentar essa questão, inclusive tem um projeto de lei em tramitação no Congresso, bastante recente, que trata dessa questão, porque eu acho, o nosso medo era a questão do consumidor ser impingido por um árbitro, mas tem que haver a anuência do consumidor, isso tem desde que estar que muito seja claro. um bom árbitro, exatamente, né? Uma boa relação, na verdade, ou a mediação, eu acho que é uma boa ideia. Mas a questão da judicialização, eu sou muito otimista, a Rosana acho que não tanto quanto eu. Mas eu que fui do Procon de São Paulo, onde os casos de plano de saúde, eles eram os mais reclamados naquela época, a partir da criação, da edição da Lei 9656, a Lei dos Planos de Saúde, a criação da INS, os problemas diminuíram em termos de números absolutos. Ainda tem muitos problemas, eu acho que melhorou muito. A gente vê os contratos novos, os contratos que foram firmados a partir da vigência da lei ou foram adaptados, eles estão mais adequados às empresas. E eu vejo hoje, ajudando as empresas a olhar essa questão do consumidor, dando consultoria para elas, eu percebo que elas mudaram nesses tem que mudar mais a concepção, de 20 anos. né? A gente tem essa função. Quando eu era de Procon, a gente não sentava numa mesa para conversar com a empresa. Eles eram sempre os vilões. Hoje não. Eu estou vindo de um congresso de seguros, onde teve um painel inteiro sendo conversado sobre o consumidor. A doutora Juliana do Senacom, o Eduardo Gianetti, um filósofo, economista importantíssimo do Brasil, conversando para o mercado segurador. Isso é uma inovação. E ela foi muito buscada por conta dessa busca do Poder Judiciário. Enfim, porque você tem que mudar uma concepção. A gente partiu de um país, né, com regime militar, onde a atuação de empresas era extremamente restrita, para um país de uma economia aberta, enfim, as empresas entraram conquistando o mercado, né? A gente tem um rol aí de consumidores que está cada vez mais exigente, o que é super importante. Se a gente quer ter um serviço de qualidade, nós consumidores temos que exigir. O Poder Judiciário com uma função muito importante nessa mudança de cultura, nessa mudança de atuação, e os outros órgãos também, o AB, enfim. Então, acho que essa... O que o mercado diz, e lá nesse congresso foi muito falado, que o consumidor hoje está empoderado, ele tem poder. E aí eu querendo mostrar para eles, e conversando, falando o seguinte, ele tem o poder porque se ele é um consumidor que está bem tratado, teve o serviço bem prestado, o produto de qualidade, ele não tem poder nenhum, ele está satisfeito na casa dele. Agora, na medida em que o serviço foi mal prestado, ou o produto tem um defeito, ou tem um vício, aí ele tem o poder, porque ele tem o Código de Defesa do Consumidor, ele tem os órgãos de defesa do consumidor, ele tem a Defensoria Pública, ele tem o Ministério Público. Então ele tem o poder, porque aí ele já sabe que ele pode gritar e reclamar. Então ele tem o poder e ele tem que reclamar mesmo. Bastante. Então é que as empresas têm que atender melhor os seus consumidores. De repente, um presidente da República tem que baixar um decreto para falar como que as empresas têm que atender os seus consumidores no serviço de atendimento ao cliente. Loucura. É uma loucura. Porque as empresas têm que saber como vão atender da melhor forma os seus clientes. Eu vou ter que puxar o intervalo, mas eu queria falar assim, internauta, dá para conciliar muito bem, dá para ir para arbitragem, todas as formas de conciliação são importantes, mas eu preciso bater palma para a doutora Tereza, porque eu acho que é assim que o judiciário tem que ver, ele tem que estar aberto para receber Dona Maria, o seu João, a empresa, todo mundo, está na Constituição Federal. Agora, buscando formas de conciliação, só tome um cuidado, oriente-se. Né? Você tem que estar confiante do que é o seu direito para você poder transigir ou não o seu direito.
não é isso? Com certeza. Não é? Então agora um rápido intervalo e já voltamos. Hoje é um dia muito especial para a marca 3CM, que a gente inaugura a parceria com o Projeto Tesourinha. A tesoura é boa. O Projeto Tesourinha é uma organização social sem fins lucrativos que educa, forma pessoas na área da beleza. São alunos que vêm de comunidades carentes. Nessa caminhada já passaram quase 40 mil jovens. Desde a sua origem, a marca tem essa essência de salão de beleza e o relacionamento com cabeleireiros. Eu já trabalhei com muitos produtos diferentes e me identifico demais com o 3CM. E como faz parte da estratégia da marca, nós atuamos também com os embaixadores. Sendo embaixadora da marca tá sempre presente. O resultado é sempre muito gostoso, eu sempre saio muito feliz, assim, principalmente num projeto como esse, que é social. Nas feiras, na Beauty Fair e na Hair Brasil, um dos grandes papéis desses cabeleireiros embaixadores é dar palestras e cursos. Damos passo a passo de penteado, falamos tudo que está se usando, tudo para que você tenha em mãos e saber o que fazer com os produtos. Nós começamos a parceria com a Faculdade Cruzeiro do Sul há quase um ano. A iniciativa é genial, por conta de ser uma profissão que no Brasil ainda é muito informal. E é legal que a gente tenha formação acadêmica para esses profissionais hoje. A gente formou um curso especial de 3CM, de formação profissional. É um curso dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é de tratamentos capilares e modelagem. O segundo módulo é sobre fundamentos da cor e da forma. O terceiro módulo é sobre mecanismos do corte. 3CM propicia para a gente o uso de materiais e equipamentos nunca antes vistos em um curso de beleza. Ele traz um conhecimento teórico e prático, muito fácil de entender. A gente proporciona um curso com um custo mais baixo para os alunos. E a 3CM com a Cruzeiro do Sul realiza o nosso sonho. E a marca empresta todas as credenciais e toda a expertise de salão para essa população que está iniciando na sua carreira. Então, os melhores alunos do curso ganham uma semana de estágio no salão do Ricardo Cassolari. Esse momento e essa iniciativa pode mudar muito a vida de uma pessoa, desde que ela tenha coragem, tenha vontade e disciplina. A grande ideia desse projeto é a gente conseguir ir além do sonho dessas pessoas. Eles serem a referência na sua comunidade, referência no que fazem, terem uma profissão garantida para o futuro. A gente estava falando de mediação, conciliação, e aí eu vou perguntar para a doutora Tereza. Na área da violência à mulher, da Lei Maria da Penha, funciona? Não, a mediação não pode ser aplicada, né? A gente tem essas questões, né, esses métodos alternativos de solução de conflito, que obviamente, como já disse, são muito bem-vindos. Mas nessa área da violência doméstica, não, e por um princípio muito básico. Para haver mediação, a gente tem que estar numa igualdade de posição. Se há violência, se há um ciclo da violência estabelecido, se é uma questão de gênero, essa igualdade ela não existe. Então não dá para a gente sentar numa mesa de negociação nesses termos. Mesmo que, independente do grau dessa violência, porque hoje em dia casos de muita violência estão aí, mas pequena rusga. Uma rusga familiar que acaba sendo registrada como Lei Maria da Penha, a mulher não quer saber, sabe? Mesmo nessa situação, para eliminar um processo, a senhora é contra. É importante até porque o assunto é polêmico mesmo. É bastante, é muito polêmico. Na verdade, eu acho que essa coisa da rusga, desde que fique constatado, porque na verdade, se a gente for levar a ferro e fogo mesmo, toda ação de família, todo divórcio, ele tem uma violência, né? Se a gente for sentar e olhar para todos os aspectos, né? Até porque a Lei Maria da Penha define a violência patrimonial, violência psicológica, sexual, física, enfim. Existe um problema, né? Se um casamento não deu certo, normalmente a gente, se for lá no âmago da questão, a gente vai trazer isso. Então, o que a gente precisa sempre estar atento? Se há uma igualdade de condições, se as pessoas têm consciência dos seus direitos, se as pessoas têm consciência dos seus deveres, se o casal realmente está munido desse tipo de conhecimento para sentar numa mesa e conseguir conversar. Se isso não existe,
aí a mediação em si ela fica prejudicada mesmo. E a questão me parece que é cultural mesmo, né? Fica É difícil para essa cultural. mulher, talvez, entender essa igualdade. Bastante difícil, né? A gente estava até discutindo lá fora, enfim. Tem uma questão cultural arraigada, é uma questão que é muito difícil da gente lidar mesmo, porque a gente nasce com esse determinado conceito, com essa determinada situação que é imposta e sair dela é muito difícil. Por isso que para a gente lidar com uma vítima de violência doméstica, você tem que ter um conhecimento específico, senão você não consegue lidar. Não consegue entender por que a vítima se submete àquela situação de violência por tantos anos. Por que os ciclos da violência se implantou? Por que a gente não consegue retirar essa pessoa dessa situação? Mas eu acho que a gente tem que começar a difundir a Lei Maria da Penha, né? Para que justamente menos mulheres sofram essas violências. É uma forma, exatamente. E aí eu acho que a gente tem que trazer de novo a baila, né? O Brasil é o 7º país em termos de homicídios contra a mulher. É assustador isso? É assustador. É assustador principalmente porque o índice não diminuiu, né? Nos últimos 30 anos foram mais de 90 mil mulheres mortas, sendo que a maior parte delas em uma situação de uma relação íntima, né? Enfim, dentro de casa ou vítima de seus ex-parceiros, né? Ex-companheiros. Então é uma situação bastante complicada, é uma situação bastante complexa. Eu trabalhei no Núcleo de Estudos da Violência há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, e naquela época a violência no Brasil, a maior violência do Brasil era dentro de casa. Mas é mesmo. E para as mulheres, ainda, continua eu não estou sendo. acompanhando mais os Continua índices de sendo, violência. Maristela. Por incrível que pareça, a mulher ela é vítima da violência dentro de casa. Internautas, é assustador. E eu ia perguntar, né? A gente também estava comentando lá fora, que estava tão gostosa a conversa lá fora. A senhora foi no último dia 8 de março à ONU e voltou de lá com uma notícia muito, eu não diria triste, mas assustadora. Enfim, é verdade que a violência está aumentando no mundo? A violência à mulher? A violência à mulher está aumentando. A gente teve recentemente os dados da nossa violência no Brasil, dizendo que a despeito da Lei Maria da Penha não houve uma diminuição. Como, na verdade, isso é uma conclusão minha particular, esse índice não diminuiu mundialmente falando, e foi o que a repórter da ONU, como está dizendo a Rashida Manjoo, trouxe quando estava lá, preocupada, inclusive no relato que ela deu. Então, me parece que, na verdade, é um fenômeno mundial mesmo. Talvez uma das possibilidades seja que, na verdade, hoje a mulher fala não, né? Não, e a mulher hoje está no mercado de trabalho. Exatamente. E nós estamos nos empoderando. Exatamente. E nessa relação que sempre foi o poder era do homem, né? Está sendo... Todos os tipos de poder, né, Maristela? O poder econômico, o poder físico, o poder de escolher, exatamente. de tudo. Existia o pátrio poder, inclusive na legislação brasileira, o pátrio poder era do Cabeça homem. de casal, hoje, graças lembra? a Deus, é compartilhado. Então, quando eu tive o meu filho, meu primeiro filho era o pátrio poder do pai. Quando eu tive a minha segunda filha, já era pós-Constituição de 88, e eu tenho pior, né, Maristela? Então, eu tenho poder. Então, aí começam os conflitos. Então, eu acho que muito tem isso. Nós, no mercado de trabalho, muitas vezes ganhando mais. Exatamente. Ainda a gente sabe que... a gente com com ressalvas, né? Muitas ressalvas. Nós sabemos que ainda não é assim no mercado de trabalho para todas as mulheres, né? Há ainda uma desigualdade. Mas nós estamos nos colocando. Exatamente. Né? Tanto que aqui estamos em 3 mulheres. Exatamente. Isso é bárbaro. Mas a gente não pode esquecer. Na nossa área do direito, muitos escritórios, infelizmente, continuam discriminando as nossas colegas. Continuam olvidando, retirando e suprindo delas os direitos da lei, de ser mãe, de sair para amamentar. Então, isso na nossa área, Maristela. Você imagina, então, numa economia menor, numa economia informal, o que não acontece com as mulheres. Eu acho que a gente tinha que bolar uma campanha para começar a... Me fascina a campanha do apito. Essa é uma campanha interessante. Eu acho bárbaro, cada mulher com um apito pendurado no pescoço ou na bolsa. Sempre que houver uma ofensa, sempre que houver uma ofensa verbal, física, mas começa todo mundo a apitar, entendeu? Eu acho fabuloso, porque nós temos que falar, nós temos que exigir. Aí eu pergunto para a doutora Tereza,
essa repressão à violência no Brasil, ela está bem encaminhada se comparado com outros países? Ainda não? Falta muito? Falta estrutura? Ou ainda falta um elemento da própria mulher? Você que está lidando muito perto dessa questão do combate à violência à mulher, o que você falaria para uma mulher dessa que está sofrendo? Depois a Maristela vai falar também. Porque todo mundo querendo falar, né, Maristela? Na verdade, assim, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei fantástica. Na verdade, o instrumento, vou dizer, repetir a palavra fantástico, mesmo trazido assim ao nosso sistema jurídico, né? É considerada uma das 3 melhores leis do mundo em matéria de violência doméstica. Foi um enorme avanço. Mas um avanço que veio imposto, né? A OEA é que mandou ser elaborada uma lei no nosso país justamente por conta da violência sofrida pela senhora Maria da Penha. Né? Não Esse foi movimento uma questão cultural e essa lei foi organizada pelos cidadãos brasileiros. Aliás, como tudo, né, Maristela? Né? No Brasil é muito assim, né? A gente já tem a questão imposta, né? Tudo é na pressão. Eu particularmente até sou contra, enfim, mas eu acho que se não há um movimento cultural nascido do povo para trazer uma lei, trazer uma mudança, vamos impor e a gente vê como é que fica. Então ela trouxe, para nós juízes, né, falo até em meu nome, enfim, era muito complicado lidar com a questão da violência. Eu entrei no EPC, o concurso, passei em 95, ainda antes até da efetiva vigência da 9.099, enfim, então na verdade era muito difícil lidar. Ainda que a gente quisesse fazer alguma coisa, os instrumentos postos à disposição eram muito restritos, extremamente restritos. Hoje não. Hoje eu posso aplicar uma medida de proteção, posso determinar o afastamento do ofensor, do agressor do lar conjugal, posso decretar a prisão preventiva se essa medida de proteção não for aplicada. Antigamente, como as penas normalmente dos crimes que acontecem no lar, lesão corporal, ameaça e a contravenção penal de vias de fato, elas são muito pequenas, a decretação da prisão preventiva era um obstáculo efetivo e a gente praticamente não tinha o que fazer. Então hoje a lei veio, ela veio calçar, ela veio dar um sustentáculo para isso. Outra coisa muito importante da lei, assim, que realmente me deixou muito satisfeita, enfim, é que sempre havia uma questão do poder do juiz. O juiz podia deixar, né, a jurisdição inerte, enfim, deixar isso para conseguir ir atrás e tentar resolver um problema social efetivo, e ele pode. A Lei Maria da Penha traz, dispõe, estabelece, é bastante específica, bastante clara, e a gente pode ir atrás para tentar resolver a questão, que é muito importante. E para a vítima, o que eu digo, né? Procure seus direitos, assim, procure, vá atrás, não deixe passar. Ainda que seja complicado, tem que ir no delegado, tem que chamar a polícia. A Comércio também, que a nossa coordenadoria da mulher está aí para escutar os problemas, para escutar as coisas que acontecem, por quê? O ciclo de violência, ele tende a aumentar. Né? Ele normalmente não começa com agressão física, normalmente começa com uma agressão verbal. Controla o telefone celular, fica olhando quais foram as ligações. Tem a ver, né, doutora Tereza, a violência contra a mulher é uma questão econômica. E o Brasil, ele estava, né, em grande ebulição, pujante, e a gente já sabe que os nossos índices começam a decrescer. Então, isso tem um impacto justamente na violência contra a mulher. Então, eu acho que, se a senhora disse que continua crescendo, se essa situação não melhorar, é um índice que vai piorar novamente. Também. E aí eu pergunto para a doutora Tereza, né, que também já me questionaram, a mulher que vai para o abrigo, não acaba virando uma punição para ela? É um grande problema isso, Rosana, porque na verdade assim, a mulher é vítima de violência e apesar disso ela tem que deixar a casa. E normalmente tem uns dados de pesquisas também que são interessantes que dizem assim, que a mulher normalmente, o divórcio, enfim, a busca de ajuda acontece depois que os filhos completam 10, 11 anos de idade. Por quê? Nós todas somos mães, a gente sabe muito bem por quê, né? Porque não dá para sair de casa e deixar o filho ali à mercê. Esses dias eu atendi uma vítima exatamente nessa situação. Ela suportou a violência por 15, 16 anos, os filhos ficaram maiores, ela já sabia, e tem essa preocupação com o direito de visita, tem uma série de coisas. Claro. Ela já sabia que estava numa outra posição, aí sim buscou ajuda. O ex-marido não aceita até hoje, virou um problema. Mas então, essa questão é complicada mesmo, enfim. Então a mulher só busca ajuda depois da cidade. Posso fazer uma pergunta? Claro! Se eu puder responder, né? A questão daquela mulher que provoca o marido e que a sociedade acaba aceitando, ela foi violentada porque ela provocou.
e chegou às vias de fato por conta disso. Qual a sua opinião nesse sentido? Olha, eu sei que há outras pessoas que entendem assim, mas assim, nesses anos, né, enfim, já faz 7 anos já que eu estou numa vara criminal só, especificamente, 7 anos lidando com essas questões. Eu tive 2 casos até hoje na vara que se trataram de se aproveitar da Lei Maria da Penha, enfim, para conseguir alguma coisa. Todos os outros, na minha modo de entender, e eu sou vulneráveis e foram buscar a ajuda exatamente porque precisava. Eu particularmente sou bastante cuidadosa, assim, eu chamo a vítima para conversar, se precisa eu chamo de novo, chamo o agressor, ela noticiou às vezes uma agressão, vai no delegado, pede a preventiva antes de decretar, às vezes eu marco uma audiência ali para escutar o que ela tem para dizer. Implantei na vara um sistema de atendimento com uma faculdade de psicologia da região para ouvir o que eles têm para dizer também, exatamente para tornar possível esse tipo de estudo, porque tem uma preocupação, a gente não pode aplicar a lei e ser injusto. Exatamente. Né? A busca da justiça. Exatamente. Né? O homem ele não pode também estar submetido a esse tipo de situação. Né? A gente tem a alienação parental, que é uma situação, a gente tem essas questões patrimoniais todas, enfim. Então a gente tem que ter, eu particularmente tenho essa preocupação. Mas eu não vejo, Maristela. O que eu vejo muito, na verdade, assim, a vítima se sentir culpada pela agressão. Eu dei até para vocês, contei até para vocês a história que o policial militar trouxe, que ele ficou estarrecido, né? Que ele, ouvindo uma vítima, ela contando para ele que há 18 anos era vítima de violência, e ele perguntou, mas por que só agora a senhora chamou ajuda? E ela falou, porque agora eu fiz alguma coisa, melhor, agora eu não fiz nada, né? Então, ou seja, ela se sentia culpada. E essa culpa vem da religião, né? Eu acho que também, um pouco aquela culpa, minha máxima também. culpa. E outro dia eu quase apanhei por ter falado isso, enfim, porque eu falei numa comunidade que é muito religiosa. Mas a religião é um grande vilão. Claro que é, porque a mulher tem que perdoar, tem que ser boazinha, tem que ser compreensiva. O casamento durante séculos submissa. Ela foi durante séculos submissa ao homem. E a instituição matrimônio, que é uma instituição, né? Nós estamos no século XXI. Mas igualdade de gênero. Somos iguais em todos os sentidos. Mas eu vou cutucar. E eu acho que é hora de enfrentarmos, nós, mulheres, mães, de enfrentarmos essa questão. E falo tranquilamente porque eu fui vítima de violência mulher também. Nós continuamos educando as meninas e os meninos. A gente está mudando o cenário. A gente está construindo outros personagens ou nós estamos repetindo papéis que vão repetir filmes, que vão fazer com que esses dados todos aumentem ou permaneçam iguais? Eu acho que nós mulheres temos que começar a refletir, sem culpa, porque na verdade nós somos educadas assim, a gente vai e a gente acaba assim protegendo o menino, e querendo ensinar a menina, acaba onerando a menina, né? Eu acho que é hora de nós mulheres. E eu sei que tem gente que pensa contra o Maristela, eu sei, não você, mas eu sei que eu vou ser recriminada por isso. Mas ninguém me tira da cabeça, porque a gente estava falando lá fora. Você vai pra Disney, você vê aquelas meninas que podiam estar correndo, brincando, como os meninos ficam paradas 3, 4 horas numa fila para pôr o vestidinho da princesinha e botar a coroazinha. Pra quê? Mas não precisa ir muito longe, eu não sou tão velha assim, e eu achava que eu era Cinderela. Com 18 anos, eu casei com 21 anos, achava que era Cinderela e que eu não precisava trabalhar e que o meu marido ia me sustentar. Mas a gente foi criada para isso, eu fui criada para isso. Tereza, eu até conto para os meus alunos, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, com 35 anos. Olha só. A minha carreira é muito curta, porque eu só fui trabalhar quando me separei a primeira vez. Que coisa, Maristela. Eu já tenho uma outra história. Eu conto para os meus alunos isso, eles ficam como? Eles são muito mais jovens, já estão na vida. Eu comecei muito tarde, mas estou aqui, ó, lutando. Mas a ideia é essa mesmo. A gente tem o Estatuto da Mulher Casada, né, de 1962. Imagina, 62. A mulher era relativamente incapaz. Imagina o que era isso, né? Pois é. Bom que a gente nasceu em outra época. Eu comecei a trabalhar com 20 anos, mas quando eu falei que eu ia me separar... Era Cinderela com
gente. Não, eu já estava trabalhando. Mas quando eu falei em me separar, eu tive críticas dentro da família, porque eu era casada, muito bem casada. E como, né? O ser muito bem casado é uma... o ser muito bem casado é muito engraçado. Uma boa família, um menino um conceito muito relativo. Mas separei um filho de 1 ano, outro de 2 anos, outro de 3 anos. Estamos aqui, todos eles estão ótimos. Então, a mulher tem que quebrar paradigmas, né? Tem que quebrar paradigmas, exatamente. E o que me entristece é que eu vejo meninas de 20 anos, 18 anos, que ainda querem o príncipe, né? Mas a gente tem as historinhas, né? Esses dias eu participei de uma palestra até com um promotor, foi ele que, né? A história da Bela Adormecida, que desperta de um sonho através do beijo do príncipe encantado. Que história é essa, né? Ou mesmo a Chapeuzinho Vermelho, que ela precisa de um caçador para dizer para ela quem é a vovozinha e quem é o lobo mau. Ou seja, que história é essa? Que isso, mulheres somos nós, que a gente precisa de um homem para nos dizer o que é certo, o que é errado, o que está, enfim, o caminho a seguir, né? Então, essas coisas elas ficam, na verdade, nessa memória e dificultam a procura de ajuda mesmo, a manutenção de cultura. Eu um pouco contra os homens, eu adoro os homens. Também. Adoro os homens. Eu acho que a gente tem que se impor nos nossos direitos, nas nossas condições de cidadã mulher. Né? Cidadã mulher. Que na verdade as diferenças biológicas elas existem, são ótimas e salutares, graças a Deus. Mas essas diferenças não podem ser usadas para justificar uma desigualdade, né? Porque ganha menos porque é mulher. Né? Enfim, eu sou fêmea, mas eu tenho a mesma capacidade intelectual que um homem. E por que que ela que é responsável por tudo, né? Porque eu acho que nós temos quartas jornada de trabalho. Quartas e quintas. Quartas e quintas. Mas eu ia perguntar uma curiosidade, Tereza. Nas conversas com esses homens, dá para se tirar um perfil de terem consciência deste crime? Ou eles realmente não conseguem perceber o ato ilícito, e aí eu estou falando em termos psicológicos, né? A senhora conseguiu detectar? Não existe regra? Eu acho que a maior parte não entende como sendo errado. Aí que é o problema da isso que é assustador, Outro dia um agressor sentado na minha sala, na sala de um juiz ali, aquela situação toda, enfim. Mas, eu falei, o senhor cometeu um crime, né, enfim. Ele falou, mas ameaçar a mulher é crime? É crime. Xingar a mulher é crime? Pois é. Então, ainda muitos são presos, eu particularmente estou sendo bastante rígida nisso, eu acho que preso em flagrante. Eu tenho uma interpretação um pouquinho diferente do artigo 303, enfim, do Código de Processo Penal. Eu acabo mantendo, porque eu acho que se levou preso em flagrante, o homem e a mulher voltam juntos para casa. Imagina. Né? Eu acho que é temerário mesmo, então eu mantenho pelo menos por um tempo e depois chamo para ouvir, conversar com ele. Eles ficam às vezes indignados. Por que fui preso? Que crime foi que eu cometi? Né? Não que os homens sejam maus, muito pelo contrário, isso não é maldade. Meu avô, meu pai, eu não sei quem, meu vizinho. Também. Porque agora tem uma lei, a Lei Maria da Penha. E aí, como disse o Flávio Lucas semana passada, como é que ele vai falar para os amigos que os amigos todos fazem, ele fez, ele que foi preso, né? Aí, quem vai ser a vilã? De novo, a mulher. A mulher que vai apanhar. Não é muito, 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 muito complicado. Doutora Tereza, o que, em termos de estatísticas, esse trabalho com a Lei Maria da Penha, esse judiciário, o Flávio Lucas falou que na região do ABC constatou-se uma diminuição, né, do índice da violência. Eu queria ouvi-la, já que você está ali também perto. Foi constatado. A gente ainda não sabe por quê. Na verdade, tudo isso é muito novo, né? Outro dia eu ouvi uma palestra de uma médica dizendo que a gente precisa parar de achismo, né? A gente tem que sentar, colher dados, mapear, estudar e assim, a partir daí divulgar. Então, na verdade, isso realmente é muito novo. Uma das possibilidades é que o ABCD, formam até o consórcio, ABC, enfim, intermunicipal, eles têm uma luta feminista de defesa de direito das mulheres há muitos anos. Então, eles têm programas efetivos, eles vão até as comunidades, tem essa questão dos formadores e multiplicadores sociais, enfim. Então, isso leva à conscientização. Financeira, não tem um fator também?
Eu acho que não muito, Stella, eu acho que não. O que se estuda é que, na verdade, independe de cultura e de nível social, aquilo que está comentando mais uma vez. Eu acho que, mas como é cultural, na verdade, as escolas, todas elas passam exatamente a mesma questão. Mulheres gostam de rosa, homens gostam de azul, homens jogam basquete, mulheres... As mulheres eram muito divididas. Eu, por exemplo, estudei a vida inteira num colégio de freiras, onde não tinham homens. Hoje não, todas as escolas são com os dois sexos, né? Os dois gêneros, né? Aliás, falando nisso, a gente também tinha falado de... A Lei Maria da Penha está também sendo usada ou entendida no judiciário, tanto para o homem, a mulher... Como é que tá? Porque muitos homens querem invocar a Lei Maria da Penha, né? Eles pedem, na verdade, não é a Lei Maria da Penha, é a Lei do Zé da Lapa, né? Enfim, não, a Lei Maria da Penha, ela veio para tratar de um problema muito grave, que é a desigualdade. Então, ela é muito específica, aplica-se para mulheres, ponto. Okay. A exceção existe, se é que é exceção, porque a gente trata de uma questão de gênero. Quando a gente trata do gênero feminino, naquelas relações homoafetivas, obviamente que mulheres e mulheres é bastante básico, de homens e homens, enfim, em que o homem é agredido, ele ocupa aquela posição de gênero feminino e a agressão ocorre por conta do gênero. Nesse caso, sim, alguns entendem que para transexuais, eu particularmente entendo que não. Se numa relação homoafetiva a agressão acontece por uma questão de gênero, aplicamos a Lei Maria da Penha assim que ela é para isso, na verdade. O maior embate, eu acho, é com relação a filho, menino, numa relação em que a agressão, o pai agride filha e filho, normalmente, enfim, agride todo mundo dentro de casa, e se a gente pode aplicar a Lei Maria da Penha, porque ela é, em matéria de direito penal, ela é restritiva. A lei restritiva não pode ser aplicada extensivamente, né? A gente tem que ter uma interpretação restritiva mesmo. Então, a questão é essa. Eu, particularmente, acho que sim, porque eu acho que vem numa questão do gênero, né? Você agride a mulher, você agride os filhos, as agressões, a gente até comentou até da sua situação específica, né, Marcela, que foi feito dentro de uma relação, e a filha vendo o pai bater, né, para manutenção de um poder, de uma cultura patriarcal, na verdade, né? Então, eu entendo que é possível sim. E eu iria além, eu acho que se você não incluir o filho nessa história, ele vai se sentir vítima, traumatizado, e por que eu, né, por que comigo... E na prática é muito difícil, porque você imagina, digamos que eu afaste o pai do lar, né, enfim, de uma medida de afastamento, ele não pode ter contato, e depois dou também de impossibilidade de aproximação de contato com relação à mãe e com relação à filha, mas ele pode se aproximar do filho e ele vai usar isso, e normalmente usa isso para se aproximar da mãe e da filha. Né? Então é uma questão prática, complicante, conflituosa. Mas eu acho, talvez, eu não sei, como eu trabalhei com violência há muitos anos atrás, esses índices também têm aumentado porque as mulheres estão se colocando e estão falando. Também eu tem acho essa que até possibilidade. Talvez a violência fosse maior no passado também do que tem hoje. essa possibilidade. Só que a gente subnotificação. Dados no passado. Subnotificação, isso é uma realidade. Ainda, infelizmente. É bastante frequente. Nossa, doutora Tereza, a senhora é colaboradora do Comesp. Fale um pouco do Comesp para os nossos internautas, porque o nosso tempo daqui a pouco está terminando. A Comesp é a nossa coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Foi criada em 2012 e a Comesp tem uma função extremamente importante, inclusive no Tribunal de Justiça também. Dentre as suas funções, a de receber essas informações que são dadas. Está de portas abertas também. Existem vários projetos, um deles Cartas de Mulheres, que eu tenho com a doutora Maria Domitila também, que ele serve exatamente, que foi um projeto implantado no Peru. A ideia foi trazida por nós depois que a gente foi naquele evento da ONU em março. E ele tem essa ideia da gente poder reportar. Então, as pessoas que têm alguma dificuldade de ir até a polícia, de ir até o executivo, enfim, elas podem escrever uma carta, essa carta será dirigida à Comesp, e a Comesp vai fazer o direcionamento e as informações e os encaminhamentos necessários. Isso é bárbaro, isso é brilhante. Eu queria até dar o telefone do Comesp, já vamos colocar aqui, porque eu acho que é mais um gancho, né, para as nossas mulheres criarem coragem. O telefone do Comesp é 3104 5521 ou 2171 4807. Comesp. Não está com coragem de ir para a delegacia, está com medo? Liga lá, porque lá é uma equipe multidisciplinar, com amparo do governo, com amparo do Tribunal de Justiça de São Paulo,
com muitas mulheres dispostas a te ajudar, tá? Não hesite. Vou repetir mais uma vez. 3104-5521, 2171-4807. Doutora Maristela, é uma pena, nosso tempo está acabando, mas você vai voltar aqui. As suas últimas palavras para se despedir dos nossos internautas. Bom, eu espero que vocês, quando forem comprar um plano de saúde, leiam o contrato atentamente, não deixando nenhum espaço em branco. Entre no site da ANS, o www.ans.gov.br, para verificar se aquela empresa tem ou não reclamações, se ela tem um registro da ANS. E qualquer problema que vocês tiverem, procure um órgão de defesa do consumidor, ou a própria ANS, ou o Poder Judiciário. Muito obrigada, doutora Maristela. Doutora Maria Tereza, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, Aliás, espera aí. Luciana. Uma das grandes diretoras da ANS, que a ANS já teve, era obrigada a falar. Doutora Tereza, muito obrigada por ter estado aqui. Vai voltar, nós temos que enfrentar mais esse tema. Temos sim. Obrigada pelo convite. Estou também à disposição, especialmente, enfim, fazendo trabalho lá na 2ª Vara Criminal de Santo André. Tem projetos em andamento exatamente para a erradicação e para o combate à violência contra a mulher, que é um problema muito sério. E nós vamos enfrentar. Planos de saúde, doutora Maristela já falou. Não acredita, pelo amor de Deus, em vendedor. Tome cuidado, não muda de plano. Pensa, né? Às vezes você vai economizar R$100 e esse R$100 vai ser muito caro. Violência à mulher, vamos denunciar. Nós ainda vamos ter a nossa campanha do Apito aqui, ou vai ser outra, mas nós não vamos parar mais. É irreversível esse caminho. Gente, bom final de semana e aproveita.